Virologia. Virologia é a parte da microbiologia que estuda o comportamento viral. Nela, podemos abordar os seguintes temas: estrutura viral, replicação viral, doenças causadas pelos vírus, formas de imunização, terapias e vacinas virais. Vírus. Os vírus são seres muito pequenos, apenas visíveis no microscópio eletrônico. São um conjunto formado por uma ou mais moléculas de ácidos nucleicos, envolto por uma capa de proteína capaz de mediar sua própria replicação somente em um hospedeiro vivo, ser vivo ou não. Muitos autores classificam os vírus como seres vivos, já que eles se reproduzem e sofrem mudanças ao longo do tempo. Também existem autores que não classificam os seres vivos por não possuírem características de seres vivos. Estrutura viral. Função: ácido nucleico. Especificidade viral, informação genética e infecciosidade. Capsídeo: proteção, antigenicidade e imunogenicidade. Envelope: proteção, antigenicidade e imunogenicidade. Espículas: adsorção, penetração e fusão. Morfologia viral: icosaédricos não envelopados. São os mais comuns. Os genomas são constituídos por DNA ou RNA. Infectam todos os tipos de organismos de todos os grupos vivos, exceto a arqueia. São os menores vírus conhecidos. Icosaédricos envelopados. O material genético é formado por DNA ou RNA. Os principais exemplos são o Arterividae, o Flaviviridae, o Herpesvidae e o Togaravidae. Icosaédricos complexos. Mais conhecidos são os bacteriófagos. Os fagos possuem uma partícula viral composta por um capsídeo e uma cauda helicoidal. Na cauda, frequentemente são encontradas fibras proteicas que medem o contato vírus-célula. Helicoidais não envelopados, comuns entre vírus que infectam plantas. Possuem também essa morfologia o Inoviridae das bactérias e o Rudiviridae da arqueia. A estrutura é de um bastão rígido ou de filamento sinuoso. Helicoidais envelopados. Sarampo, gripe, raiva e ebola. Existem também vírus de tipo de genoma DNA e RNA em sua conformação. O formato é esférico, filamentoso ou de uma bala de revólver. Replicação viral. Na replicação, os vírus produzem novas cópias de si mesmos dentro das células infectadas. Essa replicação só ocorre dentro de células vivas, pois fora da célula hospedeira, as partículas virais são metabolicamente inativas. Como exemplo da replicação viral, usaremos o bacteriófago, um vírus que utiliza como célula hospedeira a bactéria intestinal Escherichia coli. Observe as etapas do processo. Primeiro, o vírus fixa-se na parede da bactéria e injeta apenas o ácido nucleico viral, DNA. A cápsula proteica não penetra na bactéria. Alguns vírus, como influenza, gripe espanhola, penetram diretamente na célula hospedeira, no entanto, isso é raro. Segundo, o DNA do vírus contém informações necessárias para programar a célula hospedeira. Com o metabolismo comandado pelo genoma do vírus, a célula infectada fornece energia para a fabricação de cópias do DNA viral e, com isso, várias proteínas necessárias à formação de novas cápsulas virais são produzidas. Classificação dos vírus. Os vírus, eles podem ser classificados de acordo com seu tipo de material genético e também de acordo com a forma que ele utiliza o metabolismo da célula hospedeira para a reprodução. São classificados, então, como DNA vírus, que são aqueles vírus que possuem DNA como material genético. Eles são capazes de realizar o ciclo lisogênico, que é quando o vírus acopla o seu DNA ao da célula hospedeira. Porém, a presença do vírus não interfere em nada na atividade celular. Desde o metabolismo até a reprodução ocorre normalmente. Esses vírus também são capazes de realizar o ciclo lítico, que é quando eles começam a utilizar o metabolismo da célula hospedeira. Algumas doenças causadas por vírus. Foram escolhidos 3 tipos de doenças: hepatite C, poliomielite e a herpes. A hepatite C é uma doença que acontece no fígado, que é causal do vírus VHC. Esse vírus, ele não
apresenta sintomas. Na maioria das vezes, ele pode ser uma infecção cuja intensidade varia bastante. Pode levar de um leve incômodo a um grande incômodo, sendo uma doença permanente. Ele é adquirido a partir de um sangue contaminado e a sua detecção é a partir de um teste rápido de sangue. A poliomielite é uma doença infectocontagiosa aguda causada por um vírus que vive no intestino, chamado de poliovírus. É comum em crianças abaixo de 4 anos, porém pode estar presente em adultos. Esse poliovírus, ele destrói as células nervosas da medula espinhal, levando à perda da massa muscular e à paralisia. Agora, a herpes, uma doença muito conhecida na odontologia, é uma infecção causada pelo vírus herpes simples. É transmitida por meio de contato pessoal direto, como beijo. Ele provoca pequenas lesões cheias de líquidos, feridas ou bolhas próximos aos lábios em quantidades recorrentes, na qual precisamos ter bastante cuidado, que é bem fácil a contaminação com outros pacientes se não fizer a esterilização correta do nosso material. Formas de imunização. A imunização é um conjunto de métodos terapêuticos destinados a conferir ao organismo um estado de resistência contra determinadas enfermidades infecciosas. A imunidade pode ser natural ou adquirida. A imunidade natural corresponde a mecanismos inespecíficos de defesa de pele, pH e a imunidade conferida pela mãe através da via transplacentária e pelo leite materno ao recém-nascido. A imunidade adquirida pode ser espontânea, após um processo infeccioso, ou induzida de maneira ativa ou passiva. A maneira passiva corresponde a uma administração de anticorpos previamente formados ou soros. Proporciona uma proteção eficaz apenas durante algumas semanas, até que o corpo elimine os anticorpos injetados. Já a maneira ativa corresponde ao uso de micro-organismos vivos, mortos ou componentes inativados de micro-organismo. A imunização ativa ocorre quando o próprio sistema imune do indivíduo, ao entrar em contato com uma substância estranha ao organismo, responde produzindo anticorpos e células imunes, linfócitos T. Esse tipo de imunidade dura por vários anos, às vezes toda uma vida. Terapias e vacinas. As vacinas são substâncias constituídas por agentes patogênicos, que podem ser vírus ou bactérias vivos ou mortos, ou seus derivados. Elas estimulam o sistema imune a produzir anticorpos, que são proteínas que atuam na defesa do organismo contra os agentes patogênicos causadores de infecções. Suas características baseiam-se na principal forma de prevenção da doença. Elas são seguras e causam poucas reações adversas, que podem ser de curta duração, como dor no local de aplicação, mal-estar e febre. O processo da vacina no organismo humano consiste quando o indivíduo entra em contato em primeira vez com um antígeno, que no caso é uma substância estranha, e o organismo inicia a produção de anticorpos para combater esse antígeno. No entanto, o processo é demorado e o indivíduo acaba desenvolvendo a doença causada por aquele antígeno até a síntese completa de anticorpos e sua atuação no organismo. Futuramente, quando o indivíduo infectar-se com aquele agente, o organismo produzirá uma resposta imunológica de forma mais rápida para destruí-lo, pois as vacinas atuam por meio do desenvolvimento de memória imunológica, que é desenvolvida através da introdução de um agente patogênico, morto ou enfraquecido, no organismo, que estimulam o sistema imune a produzir anticorpos. A vacinação é importante, pois é a principal forma de prevenção contra diversas doenças. Elas não protegem apenas o indivíduo que foi imunizado, mas toda a comunidade, pois aquele indivíduo, ao não adoecer, também não se torna vetor de uma doença, transmitindo às demais pessoas.